Se a cabeça da cliente é mais curva, quando eu for fazer a conferência, eu vou encontrar uma leve curva. Se a cabeça da cliente é mais plana, a lateral, quando eu for fazer a conferência, eu vou encontrar uma linha tal qual o meu pente. Construída a estrutura inicial, veja que eu estou longe dos refinos, longe dos acabamentos. E isso é uma dica valiosa, certo? Porque quando eu construí o cabelo da Lu, o que acontece? Nós fizemos uma estrutura e depois eu vou para o refino. Mudo algumas posições e vou para o refino do refino. Quando ela volta para cortar, eu não começo o corte pelas beiradas que estão afinadas, que estão já com um bom acabamento. Eu começo ele pelas partes de estrutura, para depois eu chegar num corte que vai se aproximar dessas porções que já estão afinadas. Lembrem que nós sempre aconselhamos, quando a tua cliente volta em um tempo e frequência mais curto, o cabelo que foi texturizado tem essa textura. Então eu tenho que tomar cuidado para não ser influenciado por uma porção que está mais curta como essa. Por isso eu comecei aqui atrás, em cima da orelha, nessa estrutura, que seguiu neste movimento. Eu contive um pouco o ímpeto de ir buscar os fios mais curtos. Mantive o projeto, agora vou começar a inverter um pouquinho a lógica do movimento. Vou fazer uma linha diagonal para trás. Aqui ela, certo? Vamos ver se vai ficar visível para vocês. Vou virar um pouquinho assim. Isso aí. Lembra que nós trabalhamos esse movimento na boneca. Posso trabalhar de bico de tesoura, Paulo? Pode. Com certeza pode. Um movimento. Diagonal para trás. Vem com o pente, outro movimento, agora já buscando o quê? Buscando que essa porção, ela assente no crânio, ela se aproxime do crânio, que é o que vai acontecendo ao vivo para vocês. Tá? Primeiro esse movimento de estrutura, agora invertemos o movimento para as primeiras porções do rosto. Eu não vou avançar com esse movimento por cima desse, apenas para essa primeira porção, porque eu quero isso aqui mais recolhido um pouquinho. Veja. Pronto, aqui eu já vou parar e pentear a próxima até ela. O que chegar, tá ótimo. O que não chegar, eu ignoro. Pronto. Mantemos a ordem. Ok. Eu tenho uma estrutura que começa a se acomodar. Lembrando que a minha modelo gosta de uma lateral muito leve, mas sem pontas mais longas, mas não recortada. Leve, suave. Com um desfiado muito sutil. Mas rente, não com aquelas pontas muito longas, porque o cabelo dela tem uma ondulação. Se eu deixar muito longa, ela sofre para secar e isso fica uma curva, certo? Fiz a primeira fase do corte, tá? Posso começar com a primeira fase da texturização, ou seja, posso usar a tesoura com a ponta, desta forma. Ou posso fazer com a tesoura dentada, que para as partes baixas é a minha ferramenta preferida. E aqui está ela. Ou seja, eu vou trabalhar com uma textura respeitando a estrutura e no terço final, apenas na ponta do cabelo, sem avançar, sem colocar a vela antes do bolo estar decorado. Primeiro, tudo tem uma ordem. Decoração também tem ordem, textura também tem ordem. Então eu venho e trabalho no terço final, girando. Terço final, terço final, terço final. Pronto. Nas laterais, terço final, terço final, terço final, terço final.
Pronto. Se eu tivesse cortado todo o cabelo da Lu, faria isso em toda a cabeça, no terço final. E o que é isso? A parte final da ponta do corte. Esta aqui, certo? Eu não avanço demais, eu vou avançar. Eu vou tocar esta tesoura na pele dela, mas na hora certa. Estrutura, cross-check, primeira fase de textura e agora eu gosto muito de secar o cabelo da cliente. Essa parte de baixo, toda a parte de baixo da ferradura, eu costumo fazer a estrutura, depois uma primeira fase de textura. Geralmente ela já vem, veja, a boneca, não a minha cliente, né, que também posso chamá-la de boneca, a nossa modelo, mas esta aqui, vocês recordam que ela tem as laterais todas plantadas, né? Então ela tem uma lateral muito densa, muito grossa. Um ser humano, uma mulher, uma cliente, já tem o contorno mais leve, então ele já fica com este acabamento, certo? Mas eu vou deixar para personalizar depois. Agora em 30 segundos vou usar o secador. Se nós estivéssemos no programa da Ana Maria Braga, agora nós colocaríamos uma música, né? Pediríamos uma música quando liga o liquidificador. Mas como não estamos e não temos essa tecnologia, vocês vão ouvir o secador por alguns segundos. Som familiar. Som familiar. Muito bem. O cabelo da Lu está seco. E agora, lembrando, estou fazendo a lateral, reproduzindo exatamente o mesmo movimento que fizemos na boneca, outro dia, certo? Estrutura, confiando no método, cross-check, sempre na conferência. O objetivo, ou uma graduação mais marcante, aqui igual praticamente o plano da cabeça, com um pouquinho só de peso aqui na parte de cima, depois primeira fase de refino e agora a segunda. Secamos e vamos personalizar. Um cabelo que é curtinho, eu gosto muito desta tesoura, tá? Dentição bem fininha, remoção suave, conheço os meus materiais. Cada tesoura dessas me dá um efeito. Lembrando que tesoura boa é aquela que tu fecha, puxa e ela não vem com a cabeça da cliente junto. Muitas pessoas têm tesouras dentadas ruins.